Mista. E hoje é um Pods Mista especial. Rafael Reigota, ex-presidente da torcida Dragões da Real. Vou ver aqui agora, galera, se ele entrou. Lá ele. Vou ver aqui, galera. Rafael Reigota. Não pode participar. A galera, internet é assim mesmo. Vou ver se ele entra online aí pra gente bater esse papo. Fala, Diego. Se classificou ontem, painho. Seu Botafogo se classificou. Aqui eu tenho um parceiro do Rio de Janeiro, eu tenho um parceiro de São Paulo, de Minas, Porto Alegre. Hein, Diego? Se classificou ontem, painho. Parabéns. Vou mandar o convite aqui agora para ele, galera. Fala, Bocão! E aí, meu irmão, tá chovendo muito aí no interior? Agora minha empresa é no seu interior, viu, Bocão? Em Lauro. Tô esperando ele aqui, galera. Naqueles piques, meu irmão. Deus é mais, velho. Ribeira é barril, mano. Ribeira e Rizomutsurunga é barril. Tô aqui, galera, esperando ele. Aí, tentou pelo da esposa dele. Não tá indo, deixa eu ver. Infelizmente, assim, mas a gente vai conseguir, viu, galera? Só peço um pouquinho de paciência aí. Opa. Aceitei. Vamos ver agora se agora vai. Já aceitei. Fala, mister. Dá pra me ouvir legal, Rafael? Agora sim, eu tava trocando de internet aqui. Ficou melhor agora pra gente aqui. E aí, tudo bem? Fala, galera! Vamos começar mais um Pods Mister entrevista. E hoje é com um cara que mora aqui, ó, no meu coração. Um cara que a torcida organizada me proporcionou conhecer e hoje eu levei pra minha vida. Rafael Reigota. Muito obrigado, irmão, por aceitar meu convite de participar da live do Mister. Cara, que felicidade falar contigo, né? Apesar que a gente sempre está se comunicando aí. E eu acompanho o seu trabalho. Fico muito feliz que os amigos fazem isso e fazem muito bem igual você. É um cara igual você falou, né? A gente tem uma amizade antiga e verdadeira aí, quando a gente se vê, é recíproco, né? Então, fiquei muito honrado quando você me chamou aqui para participar e espero que seja produtivo para a gente falar um pouco da nossa vida, né? Do que a gente viveu de torcida e vida pessoal também. Rafael, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é Rafael Reigota? Pô, Rafael Reigota é um cara nascido no Paraná, né? Veio para São Paulo pequeno, nasci no Paraná, por que pareça. Não sou paulista, né? Vim numa terra ali que o meu time não te perdeu, mas não vamos falar disso em outro momento. E é um cara que apaixonado pela vida, família, né? Preservo muito esse negócio de família, amigos, conservo minhas amizades por muito tempo. Um cara apaixonado pelo São Paulo, que hoje dedica a vida para a família, mas jamais esqueceu suas origens, seus amigos. E é isso, é o cara verdadeiro, né? Um cara que não mede palavras, não tem mimimi, não. A gente sempre é de verdade. Rafael, irmão, eu quero entender. Você falou que veio pequeno, normal. De onde surgiu esse amor pelo São Paulo? Por incrível, né, que pareça, na família não tem muito São Paulino, não. Agora sim, né, que a família da minha esposa tem bastante São Paulino, mas a família de origem, meus irmãos são santistas,
Minha mãe não tem time porque cada um tem seu time, então a mãe fica no meio do jogo. E meu avô era São Paulino, né? De origem, né? Mas só que não foi nunca apaixonado por futebol. E desde pequeno, né, na época que eu comecei a entender de futebol, o São Paulo tinha um super time, né? Ali na época de 90, 91. Então, era o time do momento. Era o time Verdade. que enchia os olhos e eu comecei a curtir, né? Esse momento do São Paulo. Então, acho que me apaixonei por isso e comecei a ver Raí, Palinha, jogadores antigos, que era um timaço que o São Paulo tinha na época. Irmão, E assim, né? Infelizmente, o futebol é momento, né? Aquele time que está no momento traz mais torcedores, né? E eu verdade. comecei, meu filho brinca, fala que um vizinho me ofereceu uma camiseta e eu aceitei, por isso que eu torcia pro São Paulo. Mas não, era um time que todo mundo ouvia falar, todo mundo queria assistir, né? Então veio essa minha paixão. Por meu avô ser São Paulino, eu sempre falo, o time do meu avô, né? O Diego Mascote, o nosso puxador aqui dos Imbatíveis, falou: meu irmão que a arquibancada me deu. Em São Paulo eu sempre estive em casa. Esse é um cara que também, igual você, cara que. Eu vou em Salvador, tenho que passar na casa de manhã, tenho que passar na casa de Dona Neinha, que todo mundo conhece. Tem a família do Diego, a minha família, como vários que eu tenho por aí em Salvador. Tem um aqui que eu nem vou falar o nome, ele entrou aí. Eric Safado, entrou na live já me enchendo o saco, não quero falar com esse cara, que é um sem vergonha. E Diego é um cara que, pra sempre, né? Sempre a gente tá se falando, falamos ontem, falamos hoje, ele falou, me chama aí que eu vou fazer na sua live aí, né? E PH, o Caio botou aqui você é embaixador das subsedes? grande Caio, grande Osmar, grande amigo, pra você ver, eu tenho amigo pelo mundo. Caio Osmar é um cara de Uberlândia, da subsede de Uberlândia. Ó, pra você ver, eu fiquei lá quase mais de uma semana para assistir a Copa BH de futebol júnior. Pra você ver como a gente é apaixonado por futebol. E só tinha gente no estádio, cara, não tinha ninguém. Na época que surgiu o Lucas, né? O Lucas jogava na Copinha. Lucas É, Moura. Lucas Moura, a gente assistiu o Lucas Moura lá pequeno, né? Então, a BH surgiu igual a Copa Futebol Júnior, tinha em BH, né? E a gente ia lá para assistir, fiquei uma semana lá. Caio e Osmar são dois caras sensacionais lá de Uberlândia. Conheci a cidade, cidade sensacional, mineiro, né? Tomar uma cerveja, né, que quase ninguém gosta. E esses caras sempre tiveram em São Paulo, aqui, bagunçaram em São Paulo, na escola de samba. Então, Caio, aquele abraço, amigo. Tô com saudade de vocês, hein? Irmão, como surgiu você em torcida organizada? Como foi seu primeiro contato? Eu sempre morei em periferia, né, de São Paulo. E aqui, para você, né, ter condições de ir no estádio antigamente era muito difícil, mesmo com ingresso barato, o valor aquisitivo era baixo. Eu tinha alguns amigos que iam nos jogos, vamos lá, a gente consegue ingresso, mas não tem dinheiro, cara, para ir para jogo. Falou, não, na fila a gente faz o rateio, a gente consegue pular catraca, né, aquele de moleque doido, vamos lá. E eu comecei a ir com uns amigos do bairro, a gente foi pro jogo e na Zona Leste, pro Morumbi, não tinha negócio de metrô igual hoje tem acessível. Era 2, 3 ônibus e tinha clássico de duas torcidas. Então você tinha que ir meio paisana, meio, né, molecão, não sabia muita coisa. E Claro. eu fui pra cima e falei, vamos pro jogo aí. Comecei a ir pro Morumbi, chegava no Morumbi 5, 6 horas antes, ia lá pedir dinheiro na fila, ó, R$ 1 pra me comprar meu ingresso, R$ 1 pra me comprar o ingresso. Aí comecei a gostar de torcida, né? Os meus amigos eram da Independente, né? Na época, Dragões ainda não tinha conhecido. Então eu ficava muito na parte da Independente, né? Que eram meus amigos, que me levavam pro estádio ali, que sempre estava junto. Então foi assim que eu tive os primeiros contatos. Aí depois eu comecei sozinho. Falei, eles não vão, eu vou. Eu gosto de São Paulo, eu vou. Aí comecei a ir para jogo, até para caravana sozinho, pedia ingresso para os caras da torcida. Falou, sobra ingresso aí para mim aí, tem, jogo instantes. Vai, entra aí menor, né? Aqueles negócios dos menores que a gente sempre abraça. E foi assim que eu comecei a ir para frequentar jogo. Irmão, eu entrei nos Imbatíveis numa segunda-feira e numa quarta-feira já estava viajando. Que loucura, velho. Muita história louca, né? Se a gente for contar aqui, a gente vai ficar horas que a gente gosta mesmo e não tem jeito, né? Eu quero saber de você, irmão, como foi os seus primeiros passos dentro de torcida organizada? É assim,
eu fui para jogo, né? Como eu te falei. E no momento assim, eu comecei a trabalhar, não parei de ir para jogo, mas eu sempre queria ir. E teve um jogo São Paulo e Santos, na Vila. Eu falei, cara, eu preciso desse jogo. Era 2003 para 2004, né? Eram duas torcidas, né? Aí eu entrei em contato com o cara da Dragões, na época o finado César, liguei no telefone que tinha dele, falou, tem ingresso ainda para ir pro jogo? Ele falou, tem, mano, pode vir aqui. Aí cheguei correndo de casa, peguei a camiseta que eu tinha de São Paulo, fui, cheguei na sede da Dragões e falei pro César, falei, eu quero ir pro jogo. Aí ele falou, a caravana é R$60, aí eu já trabalhava, tinha um dinheirinho. Aí foi meu primeiro jogo com a Dragões, né, em 2003 para 2004. Aí dali eu já me filiei, o César me enganou, me vendeu o primeiro agasalho, falando que era o mais bonito que eles tinham feito, mas só tinha aquele. E eu comecei a ter esse contato. Tanto que assim, os amigos que andavam da Independente, eu nunca fiz carteirinha da Independente, nunca tive, né? A minha primeira carteirinha de torcida organizada foi da Dragões. Irmão, eu sei que você já foi presidente. Como foi isso, rapaz? Foi convidado? Ou você não espera? Como foi isso? Ou você foi galgando até chegar a ser presidente? Assim, é engraçada a história, mas nunca falei sobre isso, né? Agora eu vou me explanar esse momento. Teve um protesto no CT, né? Não vou lembrar recordar o ano agora. E a torcida de São Paulo precisava, né, dar uma resposta pelo que o time vinha enfrentando. E a gente estava na porta do CT de São Paulo, o policiamento falou, quem vai entrar para conversar com os jogadores? Aí na época eu falei, dei meu nome, o Alisson o Neguinho também deu, o André deu o nome. Só que não foi da forma que a gente esperava. Houve uma invasão do CT, né? E nisso, quando teve a invasão, o nome daqueles que estavam relacionados no nome do policiamento foi os caras que foi preso, né? Aí o André, né, na época foi proibido de ir para o estádio, junto com o Alisson Neguinho. E não tinha presidente, assim, e eu era um cara que sempre foi articulado, sempre, né, gostei de liderança, fui um líder dentro da torcida, né? E os caras me convidou, falaram, nesse momento a gente precisa de ter alguém lá, né? Então, teve a reunião do conselho, o pessoal falou, você assume aí nesse momento? Eu falei, não, né? Quando o André liberar, a presidência dele é só para a gente ter isso aí, né? Para ter um cara que representasse Com ali a certeza. liderança, né? E tem que ter, né? Então, tem que ter. Aí eu assumi, mas foi por pouco tempo, fiquei, né, na frente 6 meses, 7 meses, porque logo em seguida o André voltou e a gente tinha as ideias diferentes, pensamentos diferentes de vida. E ele voltou a assumir, mas assim, foi um momento legal, foi um momento diferente. Na época a gente brigava com o presidente do clube, não tinha ingresso, não tinha acesso a nada, né? Então, assim, foi só uma passagem da vida para ficar para a história mesmo. Irmão, você tem, claro, pelo tempo que você tem torcida, como foi mais ou menos criada a Dragões da Real, irmão? A Dragões vem lá de 1970, né? A Dragões foi fundada em 1984, mas a história vem bem antes, né? Que existiam várias torcidas, né? Dragões do Mais Querido, Pantera Tricolor, tinha a torcida Jovem Tricolor. E lá em 1980, 82, se eu não me engano, né? Vou fugir um pouco da data aqui, né? Vamos se apegar em data. As torcidas se uniram, né? Falaram, vamos criar uma torcida só, né? E aí a Dragões juntou todos os nomes e os caras falaram, vamos manter o nome Dragões. Dragões é legal. Dragões do Mais Querido ficou, né? Só que tinha outras torcidas Tricolor, Real, aí falaram, então vamos pôr Dragões da Real. Mas era uma torcida que era jovem, então os caras falaram, Dragões da Real, torcida jovem. Né? E o nome de Dragões, místico, um dragão, por que surgiu Dragões no meio do São Paulo, né? Cara, a Dragões sempre teve muita ligação com o cara oriental, cara. Então, assim, tem uma foto que eu vou te mandar pra você ver, só tem japonês na foto. Inclusive o Silvio, um dos, né, fundadores da Dragões, que é atuante até hoje, é um cara que leva a Dragões para escreveu um livro sobre a Dragões, eu tenho esse livro em casa aqui, compartilho com vocês depois a foto do livro. Ele escreveu essa história do São Paulo junto com a Dragões, né? Um cara que é doutorado em odontologia, um cara muito sábio. Então, assim, aí, com o tempo, em 1974, 15 de junho de 1974, foi oficialmente fundada a Dragões da Real. Aí ficou a Dragões da Real, torcida jovem, por ser torcida 15 jovem. de? Né? 15 de junho de 1984. De junho. Junho.
é a fundação da Dragões, né? Aí, de lá pra cá, a Dragões vem só comemorando cada ano as conquistas aí de tudo que... colhendo os frutos, né, que foi formado lá atrás por esses caras aí. Claudinho, o presidente Tomate, que é o Renato Remondino, presidente da Escola de Samba, entre outros caras aí que trouxeram o nome da Dragões até hoje. Eu quero saber de você, irmão. Qual foi o jogo inesquecível que você fala assim, rapaz, esse aí eu não esqueço nunca? Entre muitos. Fala, BT, meu. Eu tenho que dar um salve para esse cara que entrou na live. É um cara que eu trago na torcida do coração. Nosso puxador lá, o BT. Hoje, né, cara que eu... Ele que é o cara que sempre teve do lado a lado lá nas invenções de fazer o dragão com o olho pegando fogo dos bandeirões. Não posso deixar de mencionar esse cara. Para mim, jogo inesquecível tem vários, mas eu acho que a final de 2005 contra o Atlético Paranaense, final da Libertadores, é um jogo que marca, por mais que seja uma goleada, não foi um jogo difícil, mas a gente vinha muito tempo sem título expressivo, né? Então, a gente pegou, então esse jogo para mim não tinha ingresso, a torcida tinha pouco acesso a ingresso naquela época, foi uma dificuldade pular muro, pular portão, invasão, policiamento, é um jogo de final, né? Não tem jeito. Então, para mim, a final de 2005, e naquela época a gente tinha um histórico, né? A gente comemorava as finais na Avenida Paulista, né? Uma avenida conhecida aqui. E o policiamento falou, não, vocês não vão comemorar mais lá. E aconteceu que a gente foi pra Paulista, aquela brigaiada, não conseguimos nem comemorar, né? Mas é um jogo que, assim, tá na memória de jogos históricos, assim, de choro. E a final da Copa do Brasil agora, né? Que é o título que faltava pra gente. É isso, título inédito. Como tem a nossa camiseta lá, não falta nada, né? A gente, graças a Deus, é um time que tem todos os títulos possíveis. Então, o pessoal fala que a gente não tem, não queremos, que é o título da Série B. E é como vocês falam, né? Vocês nunca viajaram para ir para o Mundial que não trouxe o título. Então, o único time que foi e voltou com todos os títulos. A Michelle entrou aqui, ó. Amo. Michelle mora no coração. Michele, prepara aí. Michele vai casar, hein? Dia 12 de setembro. Estaremos lá em BH comemorando esse momento mágico dela. E a cachaça. Só vou pela cachaça, não é por ela não. Gosto dela não. Eu só vou pela bebida. Michele, abraço. Beijo no coração. A Paula botou aqui, ó. Rafa me apresentou o mundo da torcida organizada. Sua esposa, né? Tá, hoje é a companheira do Mora no coração, Paula. Gente boa demais essa dupla. Não para de falar doce da Sheilinha, viu? Toda vez que fala assim, cadê o doce da Sheilinha que não veio para São Paulo? Agora tá na história do morango, do amor. Não, eu falei, Sheilinha tem de tudo, meu. Sheilinha é novidade. Tem tudo. Ô, meu irmão, aqui nos Imbatíveis é dividido por comando. Aí na Dragões, como é a divisão? Aqui a gente chama de subsedes, né? Aqui a gente tem são sede e as subsedes, e cada sede tem seu representante legal, né? Titulado como até presidente da subsede, mas né, abaixo do presidente geral. Então, aqui a gente hoje tem em torno aí de ativa mais de 45 subsedes pelo Brasil. A primeira subsede nossa foi em Sorocaba, né, no interior de São Paulo. E na Bahia tem Jequié, Vitória da Conquista. E por incrível que pareça, no Nordeste, nossos melhores subsedes estão na Bahia. Meu irmão, como surgiu a aliança com a TUI? Você tem essa... Tenho, assim... o nosso ex-presidente na época, Fábio Arruda, um grande amigo também, morou comigo um tempo em casa, falava muito com o Marcelo Iraquiano, né? Na época de Orkut, cartas que as torcidas mandavam, né? E eles sempre falavam, né? Vem aqui, né? Pô, a gente representa vocês, gostamos de vocês, somos amigos. E sempre tinha aquela desconfiança, né, naquela primeira palavra. Será que o cara tá armando para mim uma casinha para mim ir lá para São Paulo e tomar minha faixa, minha bandeira? E o Marcelo Iraquiano veio uma vez para São Paulo, e o Fábio encontrou ele, né, no aeroporto, se encontraram, tá, e começaram a conversar. Não lembro data exatamente quando foi, tá? Não vou lembrar agora. Mas assim surgiu o Marcelo Iraquiano e o Fábio Arruda que começaram essa história. Depois veio o Falange, conversava com o Chico, né? Depois veio outros caras que veio conversando. E quando a TUI chegou em São Paulo, foi aquela amizade que para mim
até choro se eu falar muito, porque tem uns grandes amigos aí e a gente sabe que a gente passou com a turma em certos momentos. Eu lembro que eu fui aí naquela final de Vitória e Santos. Meu irmão, inesquecível. 2006, né? 2010. 2010. 2010 que a gente disputou com o Inter, é verdade. Tem uma história engraçada desse jogo, que assim, São Paulo jogou no mesmo dia, em Porto Alegre, a final contra o Inter. E tinha vocês jogando a Copa do Brasil aqui contra o Santos. Aí o presidente falou assim, aí, você vai para Porto Alegre ou vai ficar? Vou ficar. Vou ficar aqui com meus amigos. Aí vocês foram na quadra, recebemos vocês na quadra, churrasco. Eu lembro. O ônibus saiu de lá, aquela confusão de ônibus, muito ônibus, cara. O policiamento pegou a gente, chegamos lá na Vila Belmiro, foi uma festa só, foi legal esse jogo. Cara, te juro, pra mim ali, o título de vocês seria o meu título ali, porque o que vocês estavam dedicados naquele jogo, o que vocês fizeram pelo clube naquele jogo, acho que merecia muito o título, cara. Vem cá, Salvador é o lugar que Rafael mais gosta de ir? Sem motivo, velho. Salvador é minha cidade. Esse ano tô triste que eu não consegui ir para Salvador. Ano passado fui aí, passei uns dias com o Billy, grande sem vergonha. Aí eu falei assim, Salvador eu me sinto em casa, irmão. Te juro, de coração, tenho muitos amigos. Eu fico triste que assim, eu vou aí às vezes 4, 5 dias, não consigo visitar todo mundo, não dá pra... Vai ter um jogo? Vai. Pô, pelo menos no jogo eu consigo ver 10, 15, 30 caras ali que estão de coração. Então você vê, eu fui da última vez, ano passado, teve um treino aberto, eu fui lá no treino aberto, porque assim, onde eu fui com os amigos, né, que você tava lá, eu consigo ver os amigos, então eu falava, vou lá assistir treino aberto. A minha esposa fala, nasci no Paraná, moro em São Paulo e sou de... Meu coração é baiano, eu amo o Brasil, mas a Bahia é um lugar que tem os seus encantos, meus amigos de verdade. Ô, meu irmão, o São Paulo é uma potência mundial e sobre isso eu não tenho sombra de dúvida. Para mim é um time que é referência. O São Paulo hoje não vive um bom momento. Qual o problema, irmão? Vocês sabem o que está acontecendo de alguns anos para cá? Não sei aquele São Paulo que... Imagine. Queria saber de você. O que você acha que é o problema? São Paulo sempre foi referência, né, cara? A gente... De 2005 para cá, era o time que tinha a melhor estrutura, melhores refis, os jogadores de fora vinham se tratar no São Paulo. O São Paulo vivia o ápice, né, de ter os melhores jogadores, todo mundo querer jogar no São Paulo. Só que a crise financeira também chega na gente, né? Não só a pandemia, mas desde antes, não pode pôr culpa só nesse momento. O São Paulo deixou para trás todo aquele investimento, deixou de arrecadar dinheiro, gastou dinheiro com coisas que não deveriam, jogadores que não merecem, pagando 1 milhão para jogador que veio aqui, não representou, o James Rodrigues veio aí agora há pouco tempo, só veio para ganhar dinheiro, não representou o São Paulo, não jogou e veio levar o dinheiro, o pouco dinheiro que sobra. Então, assim, o São Paulo, cara, dos últimos tempos, vem acontecendo muita coisa interna também, briga política. A gente tem uma oposição muito fraca, que não representa o clube, então... precisa de uma oposição mais forte, mas que queira o bem do clube, não uma oposição que vai lá na mídia só falar picuinha, falar coisas que não existem do clube, mas que seja atuante para saber de onde tirar, ajudar ao clube, né? Que não adianta você ser uma oposição onde você vai lá jogar na mídia, o presidente do São Paulo está viajando com o dinheiro de você. Não, cara, pensa no clube, pensa no bem. Então, assim, o São Paulo precisa melhorar, não adianta, assim, eu sou a favor da SAF desde que o controle seja do clube, tá? Eu não gosto dessa SAF do Botafogo, onde o cara é dono, faz o que quer, manda o que quer. E eu acho que o presidente do clube tem que ser um cara apaixonado. Não adianta ser um empresário, que a gente vê outros clubes aí que não vai para frente, né? Tendo isso como história. O Botafogo deu certo, mas já não está dando mais certo. Já tem histórico de dever. O Atlético Mineiro, né? Eu falo o nome dos clubes, o cara gosta de falar apelido, mas não sou muito fã de falar apelido de clube, porque não é o momento, né? É uma conversa informal. Então, assim, não dá certo, né? Então, o São Paulo precisa arrecadar, cara. Precisa ter dinheiro para investir. A gente trouxe um jogador do Cruzeiro agora, esse último, não sei, o nome do cara é tão estranho. O cara não jogou uma partida para ganhar 350 mil, cara.
Você É tem noção? complicado. E eu falo direto pros caras, o futebol hoje, ele tá tão inflacionado, infelizmente, felizmente ou infelizmente, porque era SAF, tá tão inflacionado, qualquer jogador hoje é 500 mil, pô. É muito dinheiro. Você vê isso, o Vitória não deve pagar menos que o jogador mediano, menos de 100 mil. 500, o Romarinho tá recebendo mais ou menos isso aqui, imagine. Como que você mantém uma estrutura de um time? Exceto o Flamengo, que tem muitos sócios, né? Então consegue manter uma média de público aí de receita alta, mas mesmo assim, se a gente for levar lá no papelzinho, deve estar devendo alguma coisa ali alta. O Palmeiras, que tem uma grande patrocinadora, que quando ela sair vai acontecer como a Parmalat, o É, time vai falir, não tem como segurar dinheiro, falar que tem dinheiro em caixa, mas uma hora ou outra ela vai cobrar o que é dela, né? Mas o futebol precisa de investimento, não adianta você. E outra que, assim, hoje você vê, a gente não tem mais a base tão consistente igual o Vitória, que revelou muitos jogadores, que né? também a base tá, meu irmão. Assim, se você não fortalecer a base, você vai pegar um jogador e vender hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo do Vitória, que a gente tem essa amizade. O Vitória pegar um jogador e vender por 300 mil, 400 mil, 400 milhões, né? Não, 1.400 milhões, 500 milhões, você já consegue manter um time. Agora você pega um moleque aí que joga no Júnior, aí amanhã sai por 50 mil, 60 mil. Isso daí é o dinheiro de lavar o estádio, pô. É isso mesmo. Não tem Não vale nem investimento. investimento. Não vale. Então, assim, você tem lá uma puta estrutura, você vai lá no Barradão, lá você vê coisa para os caras dormir, campo para jogar, não saiu nada, nem pagou aquilo que eles investiram, né? E o São Paulo não é diferente, não, assim, tem que ter investimento, ver lá da base, mas tem que ter uma molecada cascuda. Eu vejo hoje, não sei do Vitória, mas do São Paulo, o campo é arrumadinho, vai no vestiário, mano, tem que ter uma falta de água, tem que ter um campo lá de barro para jogar, porque a molecada hoje já vem com videogame PlayStation 5 na concentração. Pô, não tem que ter isso, não. O moleque tem que suar porque sabe que tudo é fácil. Você vê jogador sobe hoje 70, 80 mil de salário. Aí o cara joga 5 anos e vai pra Europa. Volta super valorizado os clubes querem. Irmão, eu tava comentando mais ou menos sobre isso aqui com os colegas. Os caras da divisão de base do Vitória, os caras vivem vida de rei, pô. Vida de rei. Todos os caras da divisão de base têm carro. Eu digo porque eu moro próximo ao estádio e conheço alguns. Todos têm carro, todos vivem bem. Aí chega dentro de campo, não, são coisas inexplicáveis. Vivem bem, Futebol, né? Fale. eu vejo que você acompanha a Várzea lá, o time de Várzea, você vê que ali tem uma molecada que é muito bom de bola. E não tem oportunidade, porque Não o pai tem. não bancar, o pai, o cara faz 15 anos, tem que trabalhar, porque antigamente o pai ia lá e falava, eu te levo, eu te apoio. Mas não tem mais isso, né? Hoje em dia, eu participei de peneira de futebol, que eu via que o treinador não ficava olhando pra gente. E ela conversava com o pai do garoto, que era o cara que bancava. Falava, se o meu filho passar, tá aqui dinheiro. A minha mãe não tinha condições, vai ter esse daí, vai ser jogador aqui. Só se for muito bom. Tem que ser muito Eu bom falo para isso passar. direto. Vou dar um exemplo. Tem Carlinhos aqui no Vitória. Irmão, eu rodo a Várzea de Salvador. Eu conheço a Várzea. Eu falo pros caras, eu aponto uns 10 caras da Várzea que faz melhor do que Carlinhos. E são caras que são trabalhadores, CLT, que dá pau. E no fim de semana, o campo de 11, irmão. E a Várzea é pegada. Claro que tem, né, a diferença. Mas, velho, eu fico impressionado como um jogador profissional perde um gol de cara. Como um jogador profissional perde um passe de 2 metros, irmão. É Ele inexplicável. faz isso todo dia, cara. Todo dia. A baiana que faz o acarajé, uma hora você fala assim, ela faz o acarajé todo dia. Não, é bom todo dia, porque ela faz todo dia. Né? É. Você, o exercício é repetitivo, o cara tem que fazer bem. Eu não sei como o cara é um cruzamento. Vai acertar tudo? Não vai. Mas pelo menos a média de 10% ele tem que acertar, cara. Você falou, de frente pro gol, chutar lá na arquibancada, não acertar isso não entra na cabeça. E eu vou te falar, irmão, futebol, olhando pra gente que é da antiga, você olha pro futuro, é só pior. Porque hoje em dia você vê protesto de torcida organizada, ele mudou. Você não pode pressionar o jogador igual a gente fazia antes, de invadir CT, puxar a camiseta, dar uns Isso é aqui, cascudos. ó. O cara já não quer jogar. Se você dá um cascudo num cara desse, amanhã ele fala, ó, quero ir embora. É. Quem sofre com isso? É o clube, é uma rescisão. Os caras, eu vejo muito os caras falando, a torcida tem que ser violenta,
tem que entrar no CT. Não dá, não adianta. Isso não é mais... Mudou. Mudou, cara. Eu acho que assim, tem que ter a conversa. Não dá para você ficar de muito de lero-lero. Também, rede social, colocando nota oficial, não. Tem que ter, eu acho que o Gabriel faz muito isso, muito bem, olho no olho do jogador, né? E você falar com os caras, né? Falar, ó, pô, e aí? O que vocês vão fazer, cara? Vão melhorar? Henrique, né? Deu um puxão de camiseta no Pablo lá, que você vê a cara do Pablo. E se você quer fazer mais que isso, o cara não vai mais. Amanhã ele faz rescisão, o clube vai gastar 5, 6 milhões pagando rescisão de jogador, que ele vai na justiça, vai conseguir, e aí acabou, né? Aí, assim, quem sofreu todas as consequências foi o clube, o cara vai embora, ele não tem mais paixão, não tem mais jogador com paixão pro clube, o cara que olha, fala assim, mano, aqui é meu time, amo esse clube. Não, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai lá, vai beijar o escudo de outro time, e é isso, o futebol banalizou e infelizmente não tem mais isso. O Henrique botou aqui, ó, futebol tá que nem música, só piora. Verdade, Henrique. Concordo, meu mano. Esse é meu tio, né? Eu falo pra ele assiste jogo comigo do São Paulo, aí ele fala pra mim assim, cara, que paciência a gente tá pra assistir esse time aí, cara. É o que tem pro momento. Irmão, eu quero saber eu quero que você me conte uma história que aconteceu com você, que você falou assim, rapaz, meu Deus, uma história inesquecível nesse seu mundão de São Paulo, de torcida, algo inesquecível que aconteceu com você. Ah, entre muitos jogos, eu vou pegar um jogo que a gente foi para um jogo na Argentina, e São Paulo e Boca Juniors, e o São Paulo ganhou de 1-0 lá, com o de Aloysio. E você sabe da rivalidade Brasil-Argentina, não tem igual, né? E os caras não queriam deixar a gente sair. E a torcida do São Paulo não estava grande naquele jogo. A torcida do São Paulo tinha um pouco número. E os caras começaram a maricom, vamos te matar, vamos matar, vamos matar. E eu falei, e agora pra sair desse jogo aqui agora? Aí eu falei, mano, a estratégia foi tirar na camiseta, entrando por dentro do estádio, e um cara da Rede Globo, o repórter, falou, mano, a gente vai sair com o carro, você sai junto. O cara ajudou o cara, né? Porque não tinha o que fazer, cara. Era muita gente. Lá de fora tava inflamado, os caras. E você sabe que assim, a polícia não dá estrutura pra você. Eu sei que eu saí como se fosse um carro de reportagem dentro dele, o cara chegou num ponto de ônibus, deixou a gente, pegamos um táxi e fomos pro hotel, mas eu falei pra você, eu falei, esse dia eu falei, acho que o de hoje eu não passo, não. E é tenso, cara. Jogo fora, pra quem nunca foi, existe a rivalidade, tem jogos que é mais tranquilo, a torcida de boa, quer fazer amizade, quer conversar. Fui uma vez na Colômbia, em Barranquilha, assisti o jogo do São Paulo, e os caras fizeram amizade, a torcida do Júnior de Barranquilha, os caras deu até assistência, não tinha nem amizade, assim, com a torcida do São Paulo, nunca tinha visto a gente. E os caras foram lá, né, levou a gente pra, quer comer uma comida? Aí depois, levou a gente pra uma balada, coco bambu lá, muito louco. Então, assim, esse é um jogo marcante, parece no Brasil, né? Tem jogos que é clássico, que marcam, né? Jogo que eram de duas torcidas, infelizmente São Paulo é o único estado, agora Salvador virou isso, que é torcida única, é muito chato, né? Mas jogo de duas torcidas que era tenso. A gente tinha, eu lembro também outra história que eu contava pra você, São Paulo e Corinthians, e os times mandavam jogo no Morumbi, né? Não tinha o Pacaembu, tinha na época, mas não podia ser lá. E era mando do Corinthians nesse jogo. E as torcidas saíam do centro de São Paulo, né? A torcida de São Paulo, e a do Corinthians saía da Avenida Gaviões, que é próximo. Então o policiamento fazia o quê? Era a mesma rota, só mudava o caminho na hora lá, né? Eu sei que a gente estava muito ônibus, chegou no meio do caminho, a polícia falou, os caras estão aí na frente. Aí daquela correria de desce de ônibus e bala de borracha, tiro e bomba. Chegou ali, não vimos os caras, só foi brigar com a polícia, porque a gente estava perto de um túnel, a polícia jogou a gente para dentro de um túnel, e aí lá a gente só apanhou, porque não tinha pra onde correr do túnel, e foi um jogo assim que eu achei que estresse, né? Fala os outros jogos que a gente, que é corriqueiro pra gente aí em Vila Belmiro, pra quem nunca foi. Você tem a chance, né? Porque vocês podem ir lá, gente, que não pode. Rafael, irmão, eu queria agradecer a você. Você não tem noção da felicidade
que eu senti em você aceitar o meu convite, irmão. Muito obrigado do fundo do coração, irmão. Eu me senti aqui, velho. Hoje eu subi mais um degrau, velho. Muito obrigado, irmão. Cara, dia que você estava falando com o Fronha, que hoje é o presidente da raça rubro-negra, porque vou tomar um pouquinho mais do seu tempo. A Dragões tinha amizade com a raça muito tempo atrás, da época do Bocão. A Dragões foi amigo da raça. E hoje teve, né, as brigas durante o tempo, mas o Fronha é um cara que eu tenho um respeito enorme, cara. O Fronha, Fabinho, o Frato Fabinho, foram os caras que me dão esse norte para a torcida organizada também, os caras que eu sempre conversei. E quando o Fronha falou para mim, irmão, acho que eu vou assumir a raça, eu falei, cara, você merece, sei que tudo que você já passou pela raça, né? Muita gente vai ouvir esse vídeo aqui e vai falar, mano, o cara falou da raça, a raça não é minha inimiga, nunca foi. Já tive briga com eles, mas é coisas do mundo do futebol. E quando eu vi o Fronha falando com você, eu fiquei tão feliz que você chegou no nível, conversando com o cara da maior torcida do Flamengo, né? E quando eu vi seu convite, eu fiquei muito feliz também, porque hoje, mesmo dedicando a família ao trabalho, jamais esqueço meus amigos, aqueles caras que eu, né, sempre tive como referência vocês, né? O Sonha, Fabinho, Diego, Gabriel, eu vou falar mascote, Diego Mascote, hoje puxador da torcida dos Imbatíveis, a maior torcida de Salvador, aí sem sombra de dúvida. E eu falo isso não só por ser amigo, por conhecer, por ver o trabalho de vocês. E você, Delan, acompanho todo dia aqui, vejo os vídeos, curto, comento, vou lá, falo, meu, esse cara um dia vai chegar onde ele quer e com certeza Deus tem um propósito muito bom para você, você é um cara merecedor. Manda um abraço na Sheila, nos docinhos, hoje em Salvador buscamos os docinhos, né? E com certeza a gente vai ficar muito feliz, né? Valeu. Galera, esse foi mais um Podes Mista Entrevista com Rafael, ex-presidente da Dragões da Real. Valeu, família. Meu irmão, fica com Deus. Abraço a todos e até a próxima.